Sinceramente, Elbaf já está se consolidando como um dos melhores arcos de toda a história de One Piece. Parece que cada novo capítulo supera o anterior, e mais uma vez, Eiichiro Oda espalhou uma enorme quantidade de pistas discretas, mas extremamente importantes. O que mais me chama a atenção é que quase ninguém parece realmente surpreso com o quanto Shanks sabe sobre os maiores segredos do mundo. Na verdade, em alguns momentos ele parece conhecer até mais informações do que a própria tripulação de Roger, que chegou até Laugh Tale. Isso não parece estranho? Shanks sabe que Rox conseguiu se infiltrar em Maryjoyce, mesmo nem tendo nascido naquela época. Além disso, ele demonstra conhecer detalhes sobre a grande guerra que está por vir. E tudo isso foi revelado em apenas algumas páginas. Mas vamos deixar Shanks para daqui a pouco. Antes, precisamos falar sobre as armas de Imu, o próximo grande aumento de poder do Luffy, e um detalhe que praticamente todo mundo deixou passar despercebido. A maior revelação do capítulo foi mostrar que Imu controla as 19 armas pertencentes aos reis originais, aquelas que vimos cercando o trono vazio. Na minha visão, existe uma espada que é a verdadeira arma pessoal de Imu, a espada Estigma. Ela é diferente das demais. Enquanto as outras surgem do anel de nuvens negras atrás de suas costas, essa espada é invocada através de um gesto específico com a mão, mostrando que ela possui um tratamento especial. O próprio kanji utilizado em seu nome pode ser traduzido como Espada Demoníaca da Vingança, algo que combina perfeitamente com a aparência demoníaca de Imu e com os poderes que ele demonstra possuir. Outro detalhe interessante é que até agora, essa foi a única espada utilizada mais de uma vez em combate. Isso sugere que ela seja realmente a arma favorita de Imu. Além dela, também vimos a lança Longinus e a espada Gram. A lança Longinus faz uma clara referência à arma que perfurou Jesus Cristo. Já anteriormente, vimos que a Akuma no Mi de Somers pode representar a coroa de espinhos colocada sobre sua cabeça. Até mesmo seu título celestial faz referência ao Bom Pastor, outro símbolo ligado diretamente à figura de Jesus. Fica evidente que Oda está construindo uma enorme quantidade de paralelos religiosos envolvendo Somers. Resta descobrir qual será o verdadeiro objetivo por trás dessas referências. Mas existe outra pergunta ainda mais intrigante. Onde está a 20ª arma pertencente à família Nefertari? E se Yoru, a espada de Mihawk, for justamente essa arma perdida? Talvez Mihawk seja descendente tanto de Imu quanto de Nefertari Lily, quem sabe através da linhagem de Kendo, e tenha herdado Yoru por esse motivo. Afinal, ele já possuía essa espada quando tinha apenas 19 anos. É difícil acreditar que alguém simplesmente consiga uma arma desse nível sozinho. Tudo indica que ela foi entregue a ele. Claro, isso ainda é apenas uma teoria, mas tenho quase certeza de que essa 20ª arma terá um papel fundamental nos acontecimentos finais da história. O mais impressionante é perceber que agora estamos discutindo as armas de Imo da mesma forma que o próprio Imu fazia, enquanto praticamente eliminava Luffy, o novo Joy Boy. E pela primeira vez em muito tempo, eu realmente não consigo imaginar uma saída simples para essa situação. As duas espadas gigantes parecem possuir a capacidade de absorver a força vital de seus inimigos. Depois do estado em que Luffy ficou, trazê-lo de volta rapidamente exigiria um enorme recurso de roteiro. Isso deixa uma coisa muito clara. O Gear 5 já não é suficiente para enfrentar adversários como Imo. Antes da batalha, Luffy havia recuperado completamente suas energias e chegou até a afirmar que sentia que ninguém mais conseguiria derrotá-lo. Mesmo assim, Imo quase acabou com ele sem fazer o menor esforço. Está evidente que um novo poder será necessário. Durante o arco de Egghead, Saturn comentou com os gigantes de Elbaf que Nika sempre teve uma ligação especial com aquele povo. Na minha opinião, esse comentário não foi colocado ali por acaso. Saturn provavelmente sabe que os gigantes de Elbaf guardam algum conhecimento, segredo ou até mesmo a chave para que Luffy alcance o verdadeiro potencial de Nika, chegando ao nível do Deus do Sol capaz de enfrentar Imu de igual para igual. E acredito que Oda já vem preparando esse próximo aumento de poder há bastante tempo. Na verdade, ele já deixou essa pista pelo menos 3 vezes. Primeiro, Shanks expulsou Ryokugyu utilizando apenas seu hack. Depois, o hack de Joy Boy foi poderoso o bastante para repelir os Gorosei de volta para Maryjoyce. E mais recentemente, Scopper Gaban aconselhou Luffy a concentrar seus esforços no aprimoramento do hack do Conquistador. Tudo aponta para a mesma direção. O verdadeiro poder dos reis pode ser justamente a capacidade de anular habilidades especiais. O próprio Oda revelou que o hack de Shanks consegue impedir até mesmo a visão do futuro dos adversários. Talvez essa seja a verdadeira característica de um rei absoluto. Possuir um hack tão dominante que seja capaz de neutralizar os poderes de qualquer inimigo. Ainda assim, não acredito que isso aconteça imediatamente. Luffy está à beira da morte, e antes de qualquer evolução, precisamos descobrir como ele conseguirá sobreviver. Mas existe outra conversa que eu mal posso esperar para ver. O encontro entre Scopper Gaban e Imu
De um lado está alguém que chegou até Lothale e descobriu a verdade sobre o One Piece. Do outro, o governante secreto que controla o mundo há 800 anos. Esse diálogo pode revelar informações gigantescas sobre toda a história da obra. Falando em Scopper Gaban, vocês lembram da frase que ele disse para Luffy no começo deste arco? Se esta ilha continuar intacta, venha me encontrar. Mas por que ele disse isso? Por que Elbaf deixaria de existir? Naquele momento, ele sequer sabia que Shamrock e Gunko estavam indo para a ilha. E se existir uma ligação muito mais profunda entre a Akuma no Mi de Nika e Elbaf? Talvez Gaban simplesmente já conheça esse segredo. Aliás, é impossível não perceber como Elbaf lembra bastante o arquipélago Sabaody. No final daquele arco, Luffy perdeu completamente o controle ao acreditar que havia perdido todos os seus companheiros. E se algo semelhante acontecer novamente? Talvez esse seja o momento em que desperte uma versão muito mais destrutiva de Nika. Se isso acontecer, talvez seja justamente essa batalha que cumpra a antiga profecia sobre a destruição de Elbaf. Sabemos que o maior ponto fraco da ilha é o fogo. Então imagine se essa forma destrutiva de Nika estiver diretamente ligada ao sol e às chamas. Durante o combate, Luffy poderia incendiar Elbaf sem sequer perceber, destruindo grande parte da ilha. Isso explicaria por que alguns gigantes tratam Nika não apenas como um salvador, mas também como uma entidade extremamente destrutiva. Se essa teoria estiver correta, significa que a Akuma no Mi de Nika é muito mais complexa do que imaginávamos. Luffy não pode representar apenas alegria o tempo inteiro. Assim como qualquer pessoa, ele também precisa possuir um lado sombrio. Talvez seja justamente isso que Madame Shire tenha visto em sua profecia. A pessoa destinada a destruir a Ilha dos Homens-Peixe realmente seria Luffy, mas em sua forma destrutiva de Nika. E me contem aqui nos comentários, vocês gostariam de ver um vídeo dedicado apenas a essa teoria? Agora existe outro detalhe que também chamou bastante minha atenção. Robin pediu especificamente para Chopper acompanhá-la até a biblioteca. Mas por quê? Por que justamente um médico? Será que existe alguém escondido e ferido no local onde Biblo guardou todos aqueles livros? Ou será que Robin pretende conversar com o próprio Biblo? Afinal, Chopper consegue se comunicar com animais, algo que praticamente ninguém mais consegue fazer. Seja qual for a resposta, tenho a sensação de que essa cena será extremamente importante para toda a mitologia de One Piece. Se houver alguém escondido como Luiz Arnaud, ou se tudo realmente envolver apenas Biblo, certamente receberemos novas revelações. Luiz Arnaud foi um explorador lendário. Já Biblo é uma enorme coruja gigante que vive há séculos. E se ele também for um sobrevivente do século perdido? Talvez finalmente descubramos a verdade sobre a estranha distorção temporal de Elbaf. Ou talvez ele revele ainda mais detalhes sobre o gigantesco mural da ilha. Existe até a possibilidade de toda essa conversa envolver as Akuma no Mi, principalmente a lendária fruta de Loki. E se Biblo realmente vive desde o século perdido, talvez reencontrar Imu desperte lembranças que ficaram adormecidas por 800 anos. Nesse caso, Chopper seria a pessoa perfeita para ouvir essa história. Afinal, quantas pessoas existem capazes de conversar naturalmente com os animais? Curiosamente, nem mesmo existe uma Akuma no Mi conhecida que conceda essa habilidade. O capítulo ainda levanta outra dúvida interessante. Não parece que já existem pessoas demais sabendo da existência de Imu, Rocks, muito provavelmente Teach, Shanks, Jaguar de Saul, Loki, Sabo, Dragon, os membros do Exército Revolucionário, os Piratas de Roger, e essa lista só continua aumentando. Se Biblo, Saul ou Loki revelarem aos Chapéus de Palha e aos gigantes que Imu é, na verdade, o verdadeiro rei do mundo, o número de pessoas que conhecem esse segredo será enorme. Então por que ninguém fala abertamente sobre isso? Será apenas porque ninguém acreditaria? Ou existe algum motivo muito maior para manter esse segredo escondido até o momento certo? Talvez seja exatamente por isso que Scopper Gaban tentou impedir Shanks de revelar informações demais enquanto conversava com Loki. E falando em Shanks, cada movimento dele parece calculado com uma precisão assustadora. É como se ele já soubesse exatamente o que vai acontecer. Ele impediu Loki, roubou a Akuma no Mi de Nika, sacrificou o próprio braço. Chega um momento em que fica difícil chamar tudo isso de coincidência. Diversas teorias afirmam que a Akuma no Mi de Nika escolheu Luffy por vontade própria e que a chegada de Shanks à Vila Fuchsia foi apenas um acaso. Mas seria muito mais fácil acreditar nisso se essa fosse a única coincidência envolvendo Shanks. Afinal, ele também tentou convencer Barba Branca a impedir Teach muito antes de todos perceberem o verdadeiro perigo que ele representava. Mas existe uma pergunta que continua sem resposta. Por que Shanks foi até Barba Branca para alertá-lo sobre Teach?
Naquela época, Teach praticamente não era ninguém. Ele nem sequer ocupava o posto de comandante entre os piratas do Barba Branca. Se tudo fosse apenas por causa da cicatriz que Shanks recebeu, ele poderia ter feito esse aviso muitos anos antes. Na minha opinião, o verdadeiro motivo era outro. Talvez Shanks soubesse da importância da Yami Yami no Mi ou já tivesse descoberto que Teach era filho de Rox D'Shebek. Mesmo essa hipótese levanta dúvidas, já que tudo indica que quase ninguém sabia da existência de um filho de Rox. Até agora, apenas Harold e Imu parecem ter conhecimento desse detalhe, e as atitudes de Shanks só ficaram ainda mais misteriosas ao longo da história. Depois da guerra de Marineford, foi ele quem colocou um fim ao conflito e ainda pediu pessoalmente para Sengoku cuidar dos corpos de Ace e Barba Branca. Logo depois, permaneceu em silêncio durante anos, mas bastou Luffy despertar sua Akuma no Mi para que Shanks anunciasse que finalmente iria atrás do One Piece. Percebem o tamanho disso? Ele passou 13 anos esperando exatamente esse momento. E existe uma cena que reforça completamente essa ideia. Quando Mihawk visita a ilha de Shanks, apenas para mostrar o cartaz de recompensa de Luffy, fica evidente que aquele garoto nunca foi alguém comum aos olhos dele. Caso contrário, por que Shanks comentaria sobre um simples pirata iniciante com pessoas como Silvers Rayleigh e até o próprio Mihawk? Quanto mais descobrimos sobre Shanks, mais perguntas aparecem. Neste arco foi revelado que ele é filho de um membro dos 5 Anciões, possui um irmão gêmeo e, em algum momento da infância, viveu em Mary Joy. Além disso, ainda existe o enorme mistério envolvendo aquilo que Roger lhe disse antes de morrer. Foi justamente essa conversa que fez Shanks chorar. Também continua sem explicação o motivo de ele ser chamado de a Criança do Destino. O curioso é que, aparentemente, Shanks não possui nenhuma ligação direta com Nika, Joy Boy, qualquer Akuma no Mi lendária ou personagens conhecidos do século perdido. Mesmo assim, tudo ao seu redor parece girar em torno do destino do mundo. Na minha opinião, Shanks já se tornou um dos personagens mais fascinantes de toda a obra. É verdade que Dragon e Mihawk continuam extremamente misteriosos, principalmente porque ainda sabemos muito pouco sobre seus verdadeiros objetivos e poderes. Também é verdade que Luffy e Teach carregam uma enorme parte da narrativa por causa de suas conexões com Joy Boy e Davy Jones. Mas Shanks é diferente. Nós conhecemos praticamente toda a linha do tempo da sua vida. Sabemos o quanto ele é poderoso, sabemos onde esteve em diversos momentos importantes. E mesmo assim, ainda não entendemos o motivo por trás de nenhuma de suas decisões. Como ele sempre parece saber exatamente o que fazer? Como consegue prever acontecimentos tão importantes? E por que justamente um filho da família Figureland seria conhecido como a Criança do Destino? Será que Shanks também possui alguma ligação direta com o passado? Existe uma teoria interessante que afirma que ele recebeu esse título porque carrega o sangue de um membro do clã D e da família Figureland ao mesmo tempo. Segundo essa ideia, existiria uma antiga profecia dizendo que alguém nascido em God Valley com essas duas linhagens teria o poder de mudar completamente o destino do mundo para o bem ou para o mal. É uma teoria que faz bastante sentido. Mas ela também cria outro problema. Se isso fosse verdade, por que Shamrock, seu irmão gêmeo, não recebeu exatamente o mesmo destino? Mesmo assim, o ponto mais importante da conversa entre Shanks e Loki foi outro. Shanks já sabe que a Grande Guerra está prestes a acontecer. Talvez isso nem seja tão surpreendente, considerando que os piratas de Roger descobriram toda a verdade em Laugh Tale e provavelmente compartilharam parte dessas informações com ele. O que realmente impressiona é perceber que Shanks parece preparado para absolutamente tudo. Antes mesmo de retornar para Mary Joa, ele já havia formado sua própria tripulação. Também construiu alianças poderosas espalhadas pelo mundo inteiro. Cada passo parece ter sido cuidadosamente planejado durante anos. E isso levanta outra possibilidade muito interessante. Vocês realmente acreditam que Shanks jamais encontrou Dragon? Dragon é o maior inimigo do governo mundial. Foi o homem que salvou Shanks durante o incidente de God Valley. Para mim, é praticamente certo que os dois se encontraram diversas vezes ao longo desses anos. Muito provavelmente conversaram sobre seus objetivos, sobre o futuro do mundo e principalmente sobre Luffy. Confesso que adoraria ver uma conversa entre esses dois personagens. Seria o encontro de duas das figuras mais influentes e misteriosas de One Piece discutindo como derrubar o governo mundial. Mas existe outro detalhe que ficou ainda mais estranho depois deste capítulo. Imu e os 5 Anciões aparentemente sabiam que Shanks conhecia sua existência. Mesmo assim, enquanto Kaido e Big Mom eram imperadores, a recompensa de Shanks permaneceu inferior à dos dois. Por quê? Será que eles realmente não o enxergavam como uma ameaça tão grande? Ou simplesmente sabiam que Shanks não tinha intenção de agir antes do momento certo? Uma coisa parece bastante clara. Tudo começou naquele momento em que Roger revelou algum segredo para o jovem Shanks, fazendo-o chorar. Desde então, Shanks assumiu um único papel: manter o equilíbrio do mundo. Talvez ainda não compreendamos como ele conseguiu reunir tantas informações ou prever tantos acontecimentos, mas todas as suas ações parecem apontar para um único
objetivo: conter o caos até que chegasse a hora certa. Sua decisão de impedir Kaido durante a guerra de Marineford prova exatamente isso. Na realidade, Shanks não estava protegendo os fuzileiros navais. Também não estava defendendo Barba Branca. Ele estava impedindo que o mundo mergulhasse em um caos ainda maior. Se Kaido tivesse chegado a Marineford, aquela guerra provavelmente teria provocado uma destruição muito mais catastrófica. E existe um paralelo que torna tudo isso ainda mais interessante. Shanks e Tite passaram anos esperando pelo momento perfeito para agir. A diferença é que Shanks aguardou 13 anos, Tite esperou 26. Se a teoria de que Tite vive há muito mais tempo do que um ser humano comum estiver correta, esse contraste se torna ainda mais simbólico. Agora, ambos finalmente conseguiram aquilo que esperavam. Shanks viu o despertar da Akuma no Mi de Nika. Tite conquistou a Yami Yami no Mi. Os dois concluíram seus preparativos, e tudo indica que finalmente chegou a hora de mover suas peças. Tenho quase certeza de que o encontro entre esses dois personagens acontecerá muito em breve, e quando isso acontecer, poderemos testemunhar um dos confrontos mais importantes de toda a história de One Piece. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que acharam de todas essas revelações? Deixem suas teorias aqui nos comentários. E se vocês gostam desse tipo de análise sobre Shanks e os grandes mistérios de One Piece, não deixem de acompanhar os próximos vídeos. Valeu por assistir e até a próxima!